Boa tarde, pessoal. Bem, sejam bem-vindos ao nosso webinar. Meu nome é Armando e a ideia desse webinar é apresentar um pouco para vocês sobre cultura ágil. Veja que eu não estou falando aqui, dando foco em desenvolvimento ágil, mas cultura, tá? Porque a agilidade ela tem muito mais a ver do que com cultura do que com métodos ou processos. Bem, nosso webinar ele deve durar cerca de 30 minutos, mas se a gente tiver muita pergunta depois, a gente estende quanto a gente precisar. Como a ideia é a gente ter a conversa aberta dessa forma aqui, comigo apresentando, sem vocês estarem podendo falar durante a apresentação, a gente vai ter como fazer perguntas para a gente poder responder no final. Para responder essas perguntas, a gente vai usar o próprio Teams. Tá? Se vocês quiserem enviar pergunta para a gente, aí no canto superior direito do Teams, tem esse íconezinho aí de pergunta e resposta. Esse íconezinho ele não é bem para um chat, não. É mais para a gente poder mandar pergunta e respostas no final. Quem quiser mandar pergunta anônima, que ficar tímido, não quiser botar o nome aparecendo, é só marcar esse checkbox aí, Ask Anonymously, que ele vai vir a pergunta sem o nome da pessoa. Todas as perguntas que eu aceitar responder, elas vão ser publicadas para todo mundo ver e todo mundo vai ver quem fez a pergunta. Então, se você quiser fazer uma pergunta anônima, sem publicar seu nome, por timidez ou outro motivo, é só marcar o checkbox ali. Bem, essa e outras apresentações que são feitas na Sync, os meetups e outras apresentações que foram feitas, elas estão todas publicadas no blog Orgulho de Ser, lá na parte de vídeos. Então, se você perdeu algum meetup, apresentação, ou quiser ver depois esse webinar, ele vai estar gravado lá. Tá? É só entrar lá e assistir os outros vídeos que já foram publicados. Ao invés de eu me apresentar da forma como eu costumo fazer, eu vou primeiro falar para vocês como é que surgiu esse webinar. Antes de eu falar da coisa sobre cultura ágil, deixa eu só falar uma coisinha para vocês. Assim que ela tem um grupo de Agile Masters. Esses Agile Masters eles se reúnem de uma em uma semana desde o início de outubro. Qual é o nosso objetivo? Conversar sobre práticas ágeis, sobre como cada time está praticando agilidade. Tá? A ideia desse grupo é trocar ideia, a gente melhorar a prática ágil, a cultura ágil na Sinqia, através dessa troca de experiências. Então, de tempo em tempos, quando a gente tiver algum assunto, vamos dizer, resolvido, finalizado para apresentar para vocês, nós vamos agendar os webinars. Tá? A ideia desses webinars do grupo de agilidade é divulgar cultura e práticas ágeis. Tá? Mas vamos lá. O que é ser ágil? Ser ágil, no conceito raiz da palavra, é aquele que se movimenta de maneira rápida e veloz. É o contrário do lerdo. No ambiente de trabalho, é aquela pessoa que trabalha de maneira rápida e eficaz. É aquela pessoa que sempre acha uma solução rápida para fazer seu trabalho com facilidade. A ideia de um time ágil é que todo mundo trabalhe junto de maneira rápida e eficaz. E, é claro, todo mundo se identifica como parte de um time, onde todo mundo tem voz e trabalha melhor juntos. Quer dizer, todo mundo tem voz igual dentro desse time. Tá? A cultura ágil ela começou lá atrás no Manifesto Ágil. Bem, eu não vou aqui entrar em detalhes da história ou de como surgiu o Manifesto Ágil, não. A ideia aqui é a gente falar da mudança de mentalidade que envolve aplicar esses 4 itens do Manifesto Ágil. Ele também tem alguns princípios, mas eu vou mostrar eles depois. Por que falarmos de cultura ágil e não metodologias ágeis? Já que é o que a gente mais faz, né? Aplicar algumas metodologias. Porque aplicar a cultura ágil não é sobre práticas, é sobre mudar a mentalidade. Se a gente for aplicar Scrum, Kanban, qualquer outro framework ágil, sem a gente mudar a nossa mentalidade, com o tempo a gente vai voltar para aqueles velhos costumes que a gente tinha. A gente costuma praticar ágil desse jeito assim, ó, fazendo daily, com quadro Kanban e algumas outras práticas ágeis. Porém, isso daqui são só práticas ágeis.
não é por aqui que a gente tem que começar a praticar agilidade. A agilidade, ela tem alguns princípios que são a base dessas práticas. E esses princípios, eles contêm alguns valores que são a base da cultura ágil. Se a gente começar a cultura ágil de cima da pirâmide, só com prática, como eu falei anteriormente, não se sustenta. Se a gente começar só pelos princípios, a gente não consegue manter essa cultura ágil. A gente precisa ter os valores ágeis para que a cultura ágil se sustente. A gente precisa dessa base para a cultura ágil se enraizar dentro da Sinqia. O maior impedimento que a gente pode ter para a cultura ágil, para mudar para a cultura ágil, é resistência. Não essa resistência, né, gente? Essa resistência. O nosso cérebro, ele é muito bom em tentar deixar a gente feliz. Então, ele vai criar várias formas de nos esquivar daquilo que ele acha que tira a gente dessa felicidade. Ele cria a forma de tirar a gente desse lugar tão legal, tranquilo, quentinho e gostoso, que é a zona de conforto. A zona de conforto, ela não é ruim só por ela, tá? O que a gente tem que reparar é no quanto ela está limitando as nossas chances. A zona de conforto, ela pode ser sedutora e irresistível, mas a zona de conforto, ela só parece ser legal. Ela dá para a gente uma pseudo-sensação de segurança. Profissionalmente, às vezes até pessoalmente, ela é uma armadilha. Tá, mas por que muita gente então fica na zona de conforto, já que ela é uma armadilha? Por que muita gente insiste em ficar dentro dessa armadilha? Bem, eu vou falar para vocês alguns dos motivos que eu conheço. Bem, o primeiro deles é a preguiça. Bem, mas aí as pessoas podem dar outros nomes, tá? Cansaço físico, cansaço mental, falta de energia, desinteresse, desmotivação. Às vezes eles falam que é tudo junto. Outros, eles gostam de ficar na zona de conforto, eu acho que é o pior dos casos, que é por conta da soberba. É quando a pessoa acha que ela não precisa aprender mais nada, ela não precisa melhorar em mais nada. Ela acha que ela já está pronta, que ela é, vamos dizer, brilhante, perfeita. Isso também é conhecido como síndrome do copo cheio. Como eu disse, eu acho que esse é um dos piores casos que tem para quem fica na zona de conforto. Outras pessoas, bem, essas não é nem tanto culpa, né? Mas elas ficam muito na zona de conforto por conta do medo. Elas têm medo do desconhecido, medo de arriscar, medo das incertezas, do que pode acontecer, medo de perder o controle, o medo pior, do que os outros vão pensar. A gente não pode também deixar de falar em outro tipo de pessoa que está na zona de conforto, que é por conta de miopia. Elas estão lá porque elas não têm a visão clara das consequências de algumas atitudes e alguns comportamentos que a gente tem na nossa vida, no médio e no longo prazo. Elas não conseguem ver a longo alcance a consequência daquilo que está acontecendo. Então, o que acontece? Às vezes ela prefere pensar assim, eu vou ficar quietinha aqui, deixa os outros indo, que depois eu vou atrás. Com relação a essa miopia, a gente tem que tomar cuidado com a seguinte frase. Aquele que decide parar até que as coisas melhorem, verá mais tarde que aqueles que não pararam e colaboraram com o tempo estão tão adiantados que jamais poderão ser alcançados. Bem, essa frase eu não tenho ideia de que seja o autor. Já falaram que era de Abraham Lincoln, já designaram ela para um monte de autor. Mas o que ela quer dizer é o seguinte, não fiquem parados esperando alguma coisa acontecer. Não fiquem parados, façam acontecer. Sejam essa pessoa que está colaborando com o tempo. Mas tem um item que talvez seja a grande causa atual de muita gente estar na zona de conforto, que é a síndrome do impostor. De forma bem resumida, o que é a síndrome do impostor? É quando a pessoa ela não aceita, ela nem admite as suas próprias conquistas. Ela acredita que tudo que ela conseguiu, todo o êxito, todo o sucesso que ela tem, é por conta de sorte ou porque alguém ajudou.
ela acha que ela é uma fraude e que a qualquer momento alguma coisa vai acontecer e todo mundo vai descobrir que ela é uma fraude, que alguém vai uma hora desmascarar ela. Bem, eu não sou especialista nessa área não, tá, gente? Mas eu arranjei esses dias um podcast muito bom. Eu vou passar para vocês depois o link, que ele fala exatamente o que é essa síndrome do impostor e o que a gente tem que fazer para tentar superá-la. A gente vê lá que a síndrome do impostor é uma coisa natural. Todo mundo pode ter ela em um determinado momento. Mesmo que às vezes você não se identifique com a síndrome do impostor, do que eu estou falando aqui agora, eu sugiro você ouvir e divulgar, para ajudar a ter outras pessoas que estão com esse problema de síndrome do impostor. Mas uma coisa é importante, a gente só melhora e evolui quando a gente sai da nossa zona de conforto. Tá, mas e aí, Armando, como é que eu vou saber para saber se eu estou na zona de conforto? Não me identifiquei com nada disso. Olha só, se você se encaixar em qualquer uma dessas perguntas, tá na hora de você ligar seu alerta. Como eu falei, eu não sou especialista nessa área de humanas, não. Meu negócio é TI. O que eu posso falar para vocês é como que eu, esses mais de 30 anos que eu trabalho com TI, eu tenho feito para sair da minha zona de conforto. E, ó, é a coisa mais natural do mundo, é a pessoa entrar na zona de conforto. Eu viro e mexe, eu me vejo lá naquele cantinho, quentinho, seguro lá, sem querer me mexer. Bem, o que eu, Armando, fiz para sair do Clipper no DOS, para o Delphi no Windows, para o ASP na web e depois para o C Sharp agora no Azure DevOps? Bem, eu adoro ler, gente, eu adoro ler de tudo. Eu adoro ler artigo na minha área, eu adoro ler literatura, de livros normal, de história, eu adoro ler bula de remédio, eu adoro ler letra de música, eu leio até resumo de novela, se demole eu tô lendo. Se você gosta de ler fofoca, não se sente culpada. Eu só gosto de ler fofoca. Não. Tenta ler uma biografia de alguém que você goste. Às vezes assim já é um jeito de você começar. Uma outra coisa que eu comecei a fazer recentemente, mas assumo que eu não estou fazendo muito bem ainda, é networking. Bem, eu não sou aquele cara que chega nas conversas, vou falando, etc. Não, já me misturo. Eu sou mais aquele cara que ouve. Eu só falo se alguém me perguntar alguma coisa, pedir minha opinião. Eu sou mais aquele tipo arroz, entendeu? Só acompanho. Recentemente, eu fui apresentar em um evento, cheguei lá todo caladão. Depois de algumas horas, quando vieram conversar comigo sobre minha apresentação, quando eu vi eu já estava falando, rindo, contando piada. Se a família da minha esposa me visse, achar que eu estava possuído por algum espírito conversador. Com certeza. O mais importante aqui é vocês se desafiarem. Vocês nunca vão me ver pulando de bungee jump não, tá, gente? Eu tenho medo de altura e eu não tenho peso para isso, não. Mas eu gosto de me desafiar de várias formas, de outras formas, né? Seja cozinhando. Quando eu era novo, já andei de skate, já peguei onda, já pratiquei artes marciais, aprendi a pular corda tem pouco tempo, pulo igual o Rock Balboa, por acaso. Mas mais recentemente, o meu desafio mais recente que eu tive foi falar em público. Bem, eu acabei de falar que eu não sou muito de network, né? Agora imagina eu indo para um evento, mas para ser mais exato, o DevOps Days de Belo Horizonte, o maior que tem no Brasil, tendo que falar para mais de 100 pessoas desconhecidas. Bem, mas eu me propus esse desafio. Eu falei, não, eu tenho que mudar, eu tenho que sair da minha zona de conforto, eu tenho que sair desse lugar de não querer fazer apresentação. Tá, mas o que eu vou fazer para sair dessa minha zona de conforto? Bem, eu li bastante, muita dica sobre como fazer apresentações, assisti vários vídeos, como fazer apresentações legais. E o melhor, tudo isso sem gastar um tostão, tudo de graça, tá tudo aí na internet. Eu só peguei, usei o Google, pesquisei e pronto. Achei um monte de coisa. Claro que eu achei material que falava para fazer A e o outro fala ZB. Eu fui juntando tudo isso e fazendo do meu jeito. Além disso, bem, não basta só a gente estudar, né? A gente tem que praticar. Então, o que eu fazia para praticar? Bem, eu pegava, ia para o meu quarto, fazia apresentação sozinho, isso em hotel, tá, gente? Eu ia para o quarto do hotel e ficava fazendo apresentação sozinho. Aí eu marcava o meu tempo para ver se estava bom, eu me gravava falando, eu vou falar até hoje, quando eu vou me ouvir, eu acho que está horrível.
Eu acho que primeiro que eu acho que é outra pessoa falando. E o mais legal disso é que até hoje me dá frio na barriga. Para fazer esse webinar, eu não estou vendo nenhum de vocês, me dá frio na barriga. Mas eu continuo enfrentando meu medo, e ainda tenho muito medo. Mas o mais legal disso é, depois que termina, depois que você se desafia, é que a experiência é legal. Bem, pelo menos foi isso que aconteceu nas apresentações que eu fiz, né? Sempre vinha um ou dois e falava, pô, Armando, achei legal, hein? Tinha, sempre tem um ou dois que vão achar legal. Então, isso incentiva a gente a continuar mudando. Outra coisa que eu adoro fazer, propor ideias. Mas tá, para quem que eu vou propor, Armando? Tô cheio de ideia louca aqui. Bem, eu, Armando, eu falo para quem eu achar que vai me ajudar mais na execução da ideia. Aí pode ser colega de equipe, pode ser um coordenador, pode ser o gerente, pode ser meu diretor, o people. Nossa, eu encho o people de e-mail. Ele já deve estar cansado de ver meus e-mails lá cheios de ideia. O que eu estou falando é, vocês têm que procurar quem mais puder te ajudar. Só não desistam da sua ideia. Já teve vez, para vocês terem uma ideia, que eu toquei minhas ideias sozinho. Pode ser teimosia ou só para eu não me arrepender de não ter feito. Isso é muito importante. Façam. Façam para não se arrepender de não ter feito. Uma coisa que vale a pena citar aqui, que mesmo quando eu sugiro umas ideias muito doidas, que não tem nada a ver, eu nunca escuto um não. Sempre, geralmente, né, vem bem assim, Armando, ainda não. Sabe, o ainda não faz a gente entender que, putz, não desiste da ideia, trabalha mais da ideia. Então, o dia que você ouvir a ideia de alguém, em vez de falar, putz, não vem com isso não. Só fala assim, ainda não. Isso incentiva a pessoa a não desistir da ideia dela. E mais, incentiva ela a continuar dando ideia. Mas uma coisa muito importante de você dar ideia e implementar ideia é você aceitar que você vai errar. Nossa, eu erro direto. Errei para essa apresentação, vocês talvez não tenham percebido. Errei a primeira vez que eu fiz a apresentação. O importante é vocês não desistirem. A primeira apresentação que eu fui fazer, para vocês terem uma ideia, essa do DevOps Days, eu comecei a falar. De repente, quando eu me dei conta, eu não estava respirando. Eu parei, dei aquela respirada funda, pensei, putz, ferrou. Eu peguei, brinquei com aquilo e continuei a apresentação. Pior, isso está gravado e está na internet, para todo mundo ver o meu erro. Mas, gente, não tem problema. Errar é normal. Outra vez, por exemplo, há muito tempo atrás, eu e um amigo, nós fomos atualizar a versão em um cliente, em produção. Aí, sem querer, obviamente, o meu amigo, não eu, ele travou todas as catracas do restaurante, gente, bem no horário do almoço. Sabe o que eu aprendi com isso? Testar em ambiente que não sejam só minha máquina. De preferência, um ambiente similar ao do cliente. Óbvio que eu não parei de fazer implantação em produção. Não tem como eu parar de fazer isso. Só se eu trocar de produção, de emprego. Então, eu prefiro assumir meus erros e aprender com eles. A gente tem que ter uma coisa chamada cultura do erro. Os erros, a gente tem que entender o seguinte: erro é uma parte importante da nossa vida. O medo de errar, ele vai matar a inovação. A gente não pode ter medo de errar. A gente tem que ter a mentalidade de que os fracassos e o aprendizado que vem com eles são todos fundamentais para o nosso crescimento. Mas tão fundamental quanto ter a cultura do erro é a gente também ter a agilidade para corrigir a falha. E nunca, gente, nunca mais cometer o mesmo erro. Aceitem que vocês vão errar. Isso é muito importante. Afinal de contas, falhou, está falhado e não se falha mais nisso. Certo? Roosevelt, ele falou algo muito legal sobre isso, há muitos anos atrás. Não tenha medo de errar, gente. Só tem uma pessoa que não erra, que não estiver fazendo nada. O mais importante da gente errar é nós aprendermos com os nossos erros. Não cometer o mesmo erro 2 vezes. Agora, para quem é de desenvolvimento, pelo amor de Deus, vocês só não podem confundir não ter medo de errar com colocar bug em programa. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Existem formas de evitar bugs. Nós temos que estudar elas e usá-las.
Não coloquem erro em programa falando, não, mas o Armando falou que eu não tenho medo de errar. Não, tem forma de evitar erro em programa. Use-os. A gente não tem medo de errar é nas mudanças que a gente faz na nossa vida. O que a gente tem que fazer? Avaliar os riscos, se planejar e mandar ver. Façam algo incrível. Mudem e aceitem que vocês vão errar. Bem, vamos voltar agora lá para a nossa pirâmide da cultura ágil. Bem, a gente já falou aqui como fazer para evitar alguma dessas armadilhas que o nosso cérebro, que obviamente só quer o nosso bem, como é que ele faz para boicotar para a gente não sair dessa zona tão legal que é a zona de conforto? Claro que é com a melhor intenção de continuar deixando a gente feliz, mas o cérebro nosso vai fazer isso. Vamos falar um pouquinho dos princípios dessa nossa pirâmide, que está aí em verde, aí no meio da pirâmide. O primeiro que eu vou falar para vocês é a qualidade. Recentemente eu ouvi uma frase muito legal de um analista de segurança de um cliente. Ele falou assim, ó, a nossa equipe não assume riscos de segurança. Ponto. A gente tem que seguir a mesma linha de pensamento com relação à qualidade. Não assumir risco com qualidade. Qualidade, gente, não é negociável. Pensa como é que você se sente cada vez que você contrata um serviço ruim. Pior, quando você contrata um serviço ruim, que você tem que ter um contrato de fidelidade com aquilo. Eu, Armando, particularmente, quando eu tenho esse tipo de experiência, nossa, primeira oportunidade que eu tiver, eu vou tentar me livrar desse serviço. Então, guarde isso na cabeça de vocês. Qualidade não é negociável. Assim que não pode assumir riscos relacionados à qualidade do nosso serviço. Mas olha só, entende a diferença de não ter medo de errar, de ter qualidade. Qualidade é não fazer de qualquer jeito. É testar, muito bem testado, antes de entregar. Não importa se você está entregando em homologação, entregando em produção, entregando para teste interno, entregando para você mesmo testar. Faça direito. O próximo é simplicidade. A simplicidade ela tem uma definição legal aqui que eu anotei. Ó. Simplicidade é a arte de maximizar a quantidade de trabalho que não precisou ser feito. Muito lindo isso. Bem, na figura aí que vocês estão vendo, é um MVP, tá? Um MVP de um cliente que ele pediu o seguinte, que é um veículo motorizado, onde seus ocupantes eles têm que ficar sentados e seguros em caso de uma batida. Então, patinete, bicicleta, moto, não pode ser considerados como um MVP. O que é um MVP? É o produto mínimo viável que o cliente espera. É o mínimo que ele espera do produto. Como eu falei para vocês da simplicidade, os métodos ágeis, eles vão dispensar boa parte de registro de documento que não são necessários. Daí vem a simplicidade. Com isso, o trabalho ele vai se tornar mais simples de ser executado. E por isso ele vai ser concluído em menos tempo. Assim a gente vai garantir que o nosso cliente ele vai ter uma resposta rápida para o mercado dele. Uma das formas da gente trabalhar com MVP é através de entregas incrementais, onde nosso cliente, aos poucos, ele vai receber o que ele mais precisa, da mesma forma que está aí na imagem. E aqui a gente não pode esquecer de uma coisa, design evolutivo e adaptativo. A gente tem que fazer o MVP, o produto mínimo viável, sem deixar de pensar nas evoluções. A gente vive hoje constante transformação em uma velocidade cada vez mais absurda. Então, nosso papel é pensar nos nossos produtos de maneira que eles não sejam descartáveis e que eles têm que ter o máximo de vida útil antes de passar para um redesign. O próximo item que eu vou falar é da colaboração. Colaboração nada mais é do que a auto-organização das equipes. A colaboração ela vai envolver confiança, crítica sem animosidade. Isso é muito importante. Crítica sem animosidade. Auxílio, trabalho árduo e comunicação dos problemas ou preocupações de forma a conduzir ações efetivas. Entenda bem, não é só você comunicar o problema, é você comunicar o problema de forma que a gente possa resolver isso de uma forma melhor.
Dessa forma, a colaboração ela ajuda muito no levantamento de necessidades, de especificações. Tem que entender o seguinte, o compromisso da agilidade é com a satisfação, seja do cliente, da Sinqia ou do time. Sempre tem que ter satisfação de todos os lados, sempre. É o compromisso com os prazos, com a qualidade do serviço, enfim, é a obrigação que a gente assume com tudo que vai envolver a agilidade. O próximo princípio é o cara a cara. Bem, gente, eu sou pavoroso nesse. Tenho muita dificuldade nesse, mas eu estou tentando melhorar. O método mais efetivo de transmitir informação para a equipe, ou seja lá para quem for, está na conversa cara a cara. Pode ser nas dailies, pode ser na comunicação com o cliente, na planning, qualquer dos métodos ágeis. Nós temos que ser menos burocráticos na comunicação, tem que ser mais direto. A gente tem que entender o seguinte, a conversa cara a cara, ela passa confiança. Não tem nenhum texto, por melhor que ele tenha sido escrito, que vai substituir uma conversa, seja cara a cara ou seja via voz. Não tem, mesmo que, mas a conversa teve alguns tropeços, teve algumas imperfeições. Não, gente, não tem texto que seja melhor do que uma conversa. Embora eu esteja falando aqui cara a cara, vocês podem entender como qualquer forma de contato, tá? Voz, áudio, presencial. O importante é, para de pensar só no e-mail e dá um jeito de entrar em contato com o seu cliente de uma forma mais rápida. Vamos voltar lá para a nossa pirâmide, para falar agora dos valores, que é a base de tudo, é o que a gente mais tem que ter para a gente poder mudar a nossa cultura ágil. Uma das coisas mais importantes, gente, uma dica assim, do nosso grupo de Agile Master. Todos têm que ser exemplos de cada um desses valores que está escrito aí, independente do seu papel no time ou do seu papel dentro da Sinqia. Isso é muito importante. Todo mundo tem que ser exemplo desses valores. Todos. O primeiro que eu vou falar para vocês, também é um dos pilares do Scrum, está presente, gente, para você ter uma ideia da importância desse valor, ele está presente em todos os outros valores, está presente em todos os princípios e está presente em todas as práticas. É a transparência. Ela é um dos nossos principais valores. E não por acaso, com a transparência, todo mundo que estiver envolvido em desenvolvimento de algum produto, em qualquer processo, eles vão conseguir ter uma visão melhor, comum e clara de tudo. Olha que legal da transparência, todo mundo que estiver envolvido naquilo vai conseguir ver da mesma forma. A transparência ela também está relacionada com honestidade, saber falar, isso é muito importante, porque a responsabilidade é de quem fala, não é de quem ouve. A responsabilidade de que vocês entendam bem essa apresentação é minha, não é de vocês. Mas quem ouvir precisa fazer isso entendendo o seguinte, a outra pessoa, ela não está querendo fazer uma crítica com intenção de me diminuir. Não, a intenção dela é me ajudar a crescer. A transparência, ela é a base da confiança. Sem ela, não tem comprometimento, não tem engajamento, não tem esforço em equipe. A transparência, ela traz clareza, ela vai trazer coerência e credibilidade para tudo. Com a transparência, os membros do time, eles sabem que eles podem trazer algo de bom para o time e para a Sinqia. Assim, reconhecimento, transparência, ética, possibilidade de crescimento, tudo isso sempre vai andar junto. Olha a importância da transparência. Um time, não só um time, a Sinqia, ela vai crescer muito mais quando a gente andar em compasso, juntos. Quando a gente não tentar competir internamente, com um membro tentando ser melhor que o outro, tentando ter um resultado melhor que o outro. A gestão transparente, ela favorece o clima de colaboração, consequentemente fortalecendo relações humanas. Bem, agora vem o feedback. Quando a gente fala de feedback, a gente já pensa o seguinte, feedback para alguma pessoa. Bem, a gente tem esse feedback na agilidade. A gente tem daily, tem review, tem retrospectiva. Nós temos, fora da agilidade, a gente tem o Culture Rocks, que ajuda a gente a dar feedback um para o outro.
Mas tem um feedback, especialmente aqui para os desenvolvedores, que a gente precisa saber e falar: o teste. Gente, o que é feedback? É uma resposta que a gente viu ou recebe sobre o resultado de uma tarefa que a gente fez, ou que alguém fez. E onde que a gente tem isso quando a gente desenvolve? A gente tem que levar isso também para a nossa forma de trabalhar. Eu estou falando aqui de desenvolvimento, mas serve para qualquer área. A gente tem que levar o feedback para toda a nossa forma de trabalho. Olha para essa imagem, no caso de desenvolvimento. Ela está mostrando um loop de feedback na área de desenvolvimento de sistema usando o teste. Testar, gente, é dar feedback da nossa atividade. Então, não deixem de testar. Mas um fato aqui muito importante com relação ao feedback. Independente de ser teste ou um feedback para uma pessoa. O feedback tem que ser construtivo. Sempre. Independente dele ser positivo ou negativo, tem que ser construtivo. Agora vem a adaptação. Lembra quando eu falei lá atrás do design evolutivo? A base dele é a adaptação. A cultura ágil prega que a gente precisa ser adaptativo. A gente precisa se adaptar, seja no time que a gente tiver, seja na forma de trabalhar, seja no processo do nosso trabalho. A gente precisa se adequar, se adaptar ao ambiente que a gente tiver. Claro que também tem algumas práticas ágeis que trazem, ajudam, na verdade, ao time todo a se adaptar. Tem daily, tem retrospectiva, tem as reviews. Tudo isso vai ajudando a gente a se adaptar através do processo todo. Então, pode ser que alguém chegue de uma forma no início de um processo ágil, vamos usar o termo, e na metade do processo ele vai mudando, ele vai se adaptando àquele processo, ele vai melhorando. Isso é muito importante, nós nos adaptarmos. Agora vem um muito legal, a coragem. Só que a gente tem que tomar um cuidado aqui com a coragem. Ela é muito legal, mas a gente não pode confundir coragem com arrogância. A coragem, ela vem quando todo mundo envolvido no time ágil concorda em estar aberto a todo o trabalho e aos desafios com a execução desses trabalhos. A coragem está em todo dia a gente procurar uma nova forma de ajudar e cuidar do time. A coragem de estar ao lado do time, assumindo as responsabilidades como um time, nunca de forma individual. E quando eu falo time aqui, eu estou falando do time, o time que você trabalha, o time da Sync como um todo. Coragem de ensinar os menos experientes, coragem de fazer a coisa certa nos momentos e nos problemas mais difíceis. Muitas vezes um time ele vai ser pressionado a fazer o que ele não acredita. E aí ele vai ter que ter coragem de colocar seu ponto de vista. Isso é fundamental. Ter coragem de botar seu ponto de vista. Bem, e finalmente o servir. O servir dentro da cultura ágil, ele tem que partir de todo mundo. Desde os menos experientes, para os mais experientes, dos Agiles Masters e dos gestores. Todo mundo tem que estar aberto a escutar novas ideias, não importa de onde ela está vindo. Pode ser de um estagiário sugerindo coisas novas para os seus líderes, ou dos estagiários estarem prontos para ouvir os mais experientes. Porque muitas vezes a gente está achando que só quem tem cargo superior que não está pronto para ouvir. Mas eu já vi várias vezes membros mais novos de um time que ou acabaram de chegar ou de qualquer outra forma, que eles não estão abertos a ouvir os mais experientes. A gente tem que saber servir com respeito, com honestidade e transparência. Lembrando de uma coisa, um time ele é feito de indivíduos. Pessoal, não vai ser fácil mudar. Mas a mudança é o processo essencial de toda a existência. A gente só está aqui hoje porque um dia alguém decidiu mudar. O maior risco que a gente pode ter mudando para uma cultura ágil é que a gente vai agregar tanto valor para a Sync, para o nosso produto, que o cliente pode se apaixonar pela gente. Ou a gente pode agregar tanto valor a nós mesmos como pessoas ou como profissionais, que vão se apaixonar pela gente.
Bem, gente, já passei da minha meia hora aqui. A gente vai começar a finalizar a apresentação agora, mas uma coisa que, assim, o nosso grupo de Agile Master espera é o seguinte: a gente não pode sair daqui achando que a gente já sabe tudo, que tudo que eu falei aqui a gente já é. Isso serve até para mim. A gente tem que fazer uma autorreflexão, uma autocrítica sobre cada uma das coisas que eu falei. Mudar a mentalidade, ela não é simples. Lembra que o nosso cérebro, ele vai tentar fazer a gente ficar lá naquela zona de conforto. A gente tem que fazer esse exercício de mudar a mentalidade cada interação que a gente tiver, cada decisão que a gente tomar, cada atividade que a gente executar. Lembre-se que é o seguinte, a ideia da cultura ágil, ela não se aplica só ao desenvolvimento de produtos da Sinqia. Embora o Manifesto Ágil tenha sido criado por e para desenvolvedores, é possível levar essa cultura para várias áreas da Sinqia. Tem muita literatura na internet a respeito de aplicação de cultura ágil em várias áreas da empresa. Bem, antes de terminar, quando a gente for usar as práticas ou começar a mudar a nossa mentalidade ágil, a gente tem que tomar cuidado com uma coisa: o Agilibut. Agilibut são aquelas desculpas que a gente dá para não aproveitar o máximo do ágil para resolver nossos problemas. Vê se você já ouviram essas frases. Ah, não, a gente usa ágil aqui, mas ter daily todo dia, é uma perda de tempo isso. Então a gente faz daily sim, dia sim, dia não. A gente até usa ágil, mas retrospectiva, nossa, isso é uma perda de tempo. Então a gente não faz isso não. Antes de vocês usarem o but, o mas, como motivo para não usar ágil, conversa com o seu Agile Master. Ele vai poder te explicar melhor os motivos da gente poder estar usando o ágil dessa forma. E às vezes até você pode ter uma ideia melhor de como a gente aplicar algum desses princípios ou de alguma dessas práticas, não esquecendo, é claro, dos valores do ágil. Bem, pessoal, nós estamos terminando, já temos quase 40 minutos de apresentação. Eu vou começar aqui, finalizar a apresentação. Muito obrigado a todos, embora vocês não tenham podido interagir muito aqui falando, esse daqui é o nome dos Agile Masters da Sinqia que participam do grupo que eu falei lá no início, tá? Essas aí são as pessoas que semanalmente tiram o tempinho delas para poder conversar, discutir e tentar trazer essa cultura ágil para a Sinqia. Bem, hoje fui eu que vim aqui me desafiar a fazer essa apresentação, mas em breve eles também vão vir fazer essas apresentações aqui, tá? Um detalhe importante, eu não usei o termo Scrum Master de propósito, na verdade eu usei o termo Scrum uma única vez, porque a gente não pode achar que só o Scrum vai levar a gente para agilidade. Não é uma prática ágil que vai levar a gente para agilidade. A prática vai ser consequência da mudança da nossa mentalidade. Bem, para a gente não ficar só nessa apresentação, nós criamos um canal no Teams para a gente poder discutir, conversar, mandar coisas novas, mandar perguntas lá no Teams. Se vocês usarem esse QR Code ou usarem esse link, que depois também eu vou disponibilizar para vocês na apresentação, vocês vão entrar em um canal do Teams que vocês podem mandar pergunta, qualquer um vai poder responder, qualquer um pode mandar novidade lá, vocês podem mandar artigos, fiquem à vontade para usar esse canal do Teams. O mais legal é o seguinte, o Teams, ele não foi feito só para rodar no Windows, tá? Ele foi feito para rodar também via browser. Então, o Teams ele vai funcionar em qualquer sistema operacional. Basta usar um browser tipo o Chrome que ele vai funcionar. Bem, como eu falei também para vocês lá no início, alguns links, tá? Link de manifesto, ágil, do Scrum Guide, do Kanban Guide, e o link que eu prometi para vocês sobre o podcast da Síndrome do Impostor, tá? Se você estiver tirando foto aí, não se preocupem, daqui a pouco também a gente vai disponibilizar essas apresentações, ou eu publico esses links aí lá no Teams. Se vocês não tiverem conseguido pegar algum link desses, me peçam por e-mail, Armando Guimarães, que eu mando para vocês, ou para algum dos Agile Masters que estão lá. Bem, gente, agora vamos ver aqui se tem alguma pergunta para me responder. Ó, deixa eu publicar duas perguntas aqui.
Bem, a primeira do Éder, ele perguntou como é que faz para a gente participar desse grupo. Bem, Éder, hoje esse grupo, ele são só os Scrum Masters não, desculpa, eu aqui me traindo aqui. São só os Agile Masters que eles participam. A ideia é que todo mundo, um dia, possa começar a participar mais desses grupos, mesmo que a pessoa esteja ali só para poder ouvir, aprender mais, entendeu? Trocar experiência. Em breve a gente vai abrir esse grupo para todo mundo. Porque como a gente está numa fase agora mais inicial, de desenhar algumas coisas, tem muitas vezes que pode ficar um pouco monótono e a gente não quer trazer esse tipo de coisa agora. Em breve a gente vai abrir esse grupo de Agile Master para todo mundo. Tem uma outra aqui. Tá, do Alberto aqui. Se Agile Master é o mesmo que Agile Coach. Alberto, sinceramente, não sei. Eu gosto do termo Agile Master porque eu não gosto de usar o termo Scrum Master de verdade. Mas assim, eu entendo que sim, a ideia de um Agile Coach é alguém que vai poder guiar a gente pelos termos ágeis de uma forma melhor, alguém que não conhece só uma técnica, uma prática ágil, alguém que conheça de um ágil como todo, que entenda os valores do ágil, os princípios e algumas práticas. Então sim, eu poderia dizer que Agile Master é a mesma coisa que um Agile Coach. Deixa eu ver se tem mais uma pergunta. Gente, se vocês quiserem mandar pergunta, fique à vontade, tá? Senão a gente vai partir para o finzinho dela. Então tá, gente, se vocês depois tiverem mais alguma pergunta, mais alguma dúvida, se vocês quiserem trocar ideia, nós temos nosso canal lá no Teams, fiquem à vontade para mandar pergunta lá, tá? Depois dessa apresentação, se vocês tiverem tido alguma falha para ouvir ou para assistir, nós vamos disponibilizar essa apresentação para todo mundo depois lá no blog Orgulho de Ser, tá? Então, gente, muito obrigado a todos, que a força esteja com vocês, vida longa e próspera, e até a próxima. Eita, peraí. Surgiram mais duas perguntas, gente. Temos 95 participantes e eu aqui querendo ir embora, né? Chato isso. Peraí. Deixa eu ver aqui as outras perguntas. Essa é legal. Essa veio anônima, mas eu vou publicar. Bem, deixa eu ler aqui com vocês. É possível fazer uma pílula de conhecimento dessa cultura para que o pessoal possa refletir em cima do dia a dia? Bem, gente, eu sugiro, assim, assiste essa apresentação de novo, se você tiver achado legal, divulga essa apresentação. Eu gosto de, o que a gente faz lá na Previdência? Eu gosto de sempre estar mandando artigos, entendeu? Eu sempre mando um artigo novo sobre agilidade, ou como é que a gente pode incentivar a transparência na equipe. Eu gosto de fazer esse tipo de coisa. Então, assim, pílula, não. Bala de prata, também não. Eu até comecei falando sobre a zona de conforto para a gente poder entender. Todo mundo tem uma zona de conforto. Eu tenho a minha zona de conforto. Várias vezes eu tive minha zona de conforto, tá? Deixa eu ir para a próxima aqui. Só podemos procurar o Agile da nossa equipe? Não, gente. Lembra que eu falei da transparência, da comunicação? Vocês podem procurar o Teams, pode procurar a mim. Se tiver outra pessoa ali naquela lista que você queira procurar, fica à vontade para se procurar. Não tem que ser só o Agile da sua equipe, não. Embora a gente seja dividido em times, a ideia é que a gente tenha transparência na comunicação. Então, usem Teams. A ideia do Teams está lá para isso, tá? Para todo mundo poder conversar. Deixa eu ver aqui a próxima. Putz, agora tá pipocando um monte, hein? Já trabalhei. Ó, essa é legal. Bem, já trabalhei em alguns lugares que trabalhavam com Kanban. Recentemente, o conhecedor de ágil me informou que Kanban não é a metodologia ágil. Bem, Kanban é ágil, sim. É uma metodologia ágil, sim. O Kanban, ele
diferente. Bem, gente, depois vai ter um webinar só sobre Kanban, só sobre Scrum, tá? Mas ele difere um pouco do Scrum, porque o Scrum ele tem datas, tem time boxes definido para um monte de coisa. O Kanban não tem tantos time boxes, não. Time box, nem sei se é esse o plural certo, não. Como se inscrever no canal do Teams? Ana, me manda por e-mail que eu mando para você daqui a pouco. Eu te respondo na hora, tá? Assim que o e-mail chegar, eu te respondo com o link do Teams, tá? Todos os funcionários da Sinqia têm acesso ao Teams, tá? Só não vai conseguir entrar nesse canal do Teams quem não for funcionário da Sinqia. Então, qualquer um que tenha conta, seja funcionário da Sinqia, vai conseguir entrar nesse canal. Vai ter um próximo de técnicas de ágil para os serviços? Então, a ideia é a gente trazer outros webinars, como eu falei lá. Quando a gente fechar o assunto, tá? Beleza, é assim que a gente vai trabalhar, então vamos agora apresentar o que é o Scrum para a Sinqia toda. Então, a gente vai apresentar Scrum. Ah, mas para algumas situações, a gente vai achar mais legal usar o Kanban. Então, a gente vai apresentar o Kanban. Ah, então agora vamos focar nas dailies. Então, a gente vai fazer uma apresentação sobre as dailies, ou sobre as outras práticas também que tem no ágil, tá? A ideia aqui, gente, não é eu fazer essa apresentação aqui e acabou, não. Vocês vão ser tá, gente? De flood aí, pelo amor de Deus, não entendo errado, não. Sobre assunto ágil. Vocês vão ouvir muito ainda sobre isso. Vão receber muito flood ainda disso. Vida longa e próxima. Obrigado, Alberto, para você também. Bem, gente, não tem mais nenhuma pergunta aqui. Publiquei todos que tinha. Se não tiver mais, então eu vou finalizar, tá? Depois eu vou mandar esse material para o pessoal lá, para a Thalia, para a gente poder publicar no blog Orgulho de Ser. Bom, gente, muito o papel, tá, mais uma. Ó, quando eu vou falar tchau, todas as, mais uma do Alberto. Alberto, pode mandar, tá? Não se preocupa não, não tem que me despedir mesmo não. Que eu acho que o negócio vai acabar, pode mandar aí. Todas as áreas da 5 utilizarão a metodologia ágil ou dependerá? Bem, Alberto, bem, nós temos a área de sustentação, que ela é um pouco diferente como a gente pode aplicar o ágil lá. Sustentação, atendimento é um pouco diferente. Tem como? Eu acredito que sim. Eu acho que a gente pode levar, se a gente levar os valores do ágil, a gente consegue aplicar a agilidade. Não é só levar a metodologia. A gente tem que primeiro botar os valores dentro da equipe. Uma vez que a gente consegue botar esses valores dentro da equipe, eu acho que o resto consegue andar. Tá? Lembrando que a gente tem que levar transparência, tem que levar o feedback, tem que levar qualidade. Se a gente consegue levar isso, a gente está levando agilidade. Tá? Se vai ser um Scrum, pouco provável, por conta de como o Scrum funciona. Um Kanban, talvez. Tem outras práticas, um Lean da vida? Talvez. O mais importante é a gente pensar em levar os valores do ágil, os princípios do ágil, que aí eu acho que, consequentemente, a gente pode ter alguma metodologia ágil até, não sei, nova, para a gente usar na sustentação, no atendimento. Deixa eu ver, mais 3. Bem, obrigado você também, Gustavo. Sim, Luciano. Luciano aqui falando que a sustentação usa muito Kanban. Sim, o Scrum já é utilizado para sustentação. Então, Éder, a questão do Scrum ser usado na sustentação é que o Scrum ele tem alguns time boxes que, se eles não são respeitados, a gente costuma falar que não é Scrum. Por isso que, assim, se a gente for levar sempre by the book, talvez a gente não chame isso de Scrum. Mas, assim, você pode falar, Armando, mas eu tenho minhas sprints têm um time box, eu consigo fazer review, consigo fazer retrospectiva. Então, sim, a gente pode falar. A questão da sustentação é da gente não conseguir aplicar tão a fundo, assim, tão by the book, na sustentação, no atendimento, é porque a gente não tem, na verdade não é que a gente não tem, a gente tem um backlog muito mais dinâmico, muito dinâmico.
E um backlog dinâmico, assim, ele se aplica mais com Kanban. O backlog dinâmico no Scrum, nossa, é para deixar qualquer um doido. É para quebrar tudo quanto é sprint que você tiver. Por isso que a gente consegue usar mais o Kanban. De repente, a gente está falando aqui de usar Scrum na sustentação, mas de repente a gente está usando a Kanban, tá? Deixa eu ver, vieram mais 3. Bem, eu que agradeço, Alberto. Bem, deixa eu publicar uma aqui, depois eu publico a sua. A Eder já mandou mais 2 aqui. Calma aí, essa daqui é... Porque é o seguinte, Anônimos, eu adoro Anônimos. Uma cultura para ser aderida com sucesso pelo todo precisa de muito engajamento. Como a gente planeja criar esse sentimento além do webinar? Bem, como a gente tem os nossos Agile Master, a ideia é que eles, como eu falei, tem que ser exemplo. Então, a ideia é eles levarem isso e plantar essa sementinha dentro dos times. Eu estou falando de sementinha, mas é assim, eles serem exemplo, eles praticarem os valores do ágil todo dia, para o time olhar para o ágil mesmo e pensar, putz, é isso que a gente tem que fazer. É esse o exemplo que eu quero. Claro que vai ter hora que o Agile Master vai ter que virar para a pessoa e falar, oh, peraí, vem cá, vamos conversar e explicar para ele algumas coisas que ele precisa entender. Porque às vezes a pessoa, como eu falei, ela está naquela zona de conforto dela de uma forma tão aconchegante, o cérebro dela fala assim, oh, eu não vou sair daqui mas nem a pau. E a pessoa fica mais resistente. Lembra do slide que eu mostrei do patinho? Falando, ó, essa sua técnica, isso não funciona comigo? Muita gente vai ter disso. Por isso que essa ideia da gente ter um grupo de Agile Master conversando é muito importante, porque já aconteceu vezes lá, tá? Que a gente vai para essa reunião com o objetivo de falar sobre um assunto, chega lá na reunião, começa a aparecer tantas dúvidas assim, gente, olha só, eu tentei fazer de tal forma, mas fulano falou isso, ciclano prefere fazer de outra forma, e a gente vai dando ideias de como ser conduzido isso. A ideia é que cada Agile Master, ele propague isso dentro de uma célula, e isso começa se propagando. Então, às vezes, vai ter um estagiário que vai comprar mais aquela ideia. Aí depois os caras vão olhar, putz, olha só como o cara está trabalhando legal. A ideia do sentimento, talvez ela não venha diretamente, tá? A pessoa não vai acordar um dia e vai falar, nossa, hoje eu vou ser transparente. Não, hoje eu vou dar feedback e vou fazer teste para tudo. Não, vai ser mais uma coisinha que a gente vai fazendo aos poucos, de pouquinho em pouquinho, todo dia. Nós, os Agile Masters, e é claro, todo mundo da Sinqia, vai plantar essa sementinha, vai ser esse exemplo, tá? A ideia do engajamento é, como eu falei, todo mundo ser exemplo. Todos nós temos que ser exemplo. Eu tenho meus exemplos tanto acima quanto abaixo de mim. Eu não tenho só exemplos acima de mim. Eu olho para muita gente que entrou agora e falo, putz, olha o velhaco aqui querendo fazer as coisas erradas. Então, a gente tem que ter esse sentimento olhando para os outros, olhando para o lado e pensando, vamos fazer certo. Aí, de repente, a pessoa pode até nem estar querendo mudar, ela vai na onda, a onda vai levar ela. A onda dos valores do ágil, do time que está todo mundo fazendo, vai terminar levando essa pessoa. Deixa eu ver, tem mais 2 aqui. Éder, você mandou a pergunta aqui, só que eu não entendi. Que o Scrum Guide foi utilizado para falar deste item. Eu não sei de qual item, de que? De você usar na sustentação ou do backlog dinâmico. Outra aqui é... tá. Eu vou lendo aos poucos, né, gente? Aí eu vou vendo as perguntas, elas vão se complementando. O Éder complementando aqui, falando, não na nossa sustentação, e sim sustentação de produto. Sim, Éder. Sustentação de produto, sim. Sustentação, atendimento, que tem um backlog mais dinâmico, eu acho complicado. Eu vou te falar que até as esteiras rápidas do desenvolvimento do produto, eu acho complicado, tá? Trazer Scrum. Exatamente porque a gente tem esteira rápida em que a gente vai lá, bota lá o backlog lindo, falando, não, eu vou atender esses itens aqui. Aí daqui a pouco, isso é normal, é natural, um cliente liga e fala, olha só, eu preciso dessa atualização para o próximo mês.
ou daqui a 2 meses. Aí você tem que mudar seu backlog, porque o backlog até da esteira rápida, ele é muito dinâmico, muito dinâmico. Calma aí, que veio outro. Se eu poderia falar sobre a metodologia utilizada no desenvolvimento. Bem, anônimos, vão ter webinar sobre isso, tá? Sobre qual metodologia utilizada. Não existe a metodologia utilizada no desenvolvimento. Existem metodologias usadas. Lembrando o seguinte, pode ter, como eu falei, situações em que nem o Éder falou, Armando, eu consigo aplicar Scrum numa boa na sustentação de produto. Pode ter outro que fala assim, não, Armando, a minha esteira de sustentação é muito dinâmica, eu não consigo. Então, assim, a gente não tem uma metodologia. Nós temos a metodologia que mais se adequar à nossa necessidade. A metodologia não é o principal ponto da agilidade. Nunca foi. O principal ponto da agilidade são os valores que a agilidade traz. A metodologia, ela é consequência. Então, quando a gente vai conversar lá, nós temos times que estão usando Scrum numa boa, tem time que está usando Kanban, putz, e fala, Armando, Kanban é o que há. Tem dos dois jeitos, entendeu? Tem gente que aplica teste de um jeito, tem gente que aplica de outro, e o importante, claro, nós estamos nos adequando, tá? Eu não estou falando que todos os nossos processos já estão funcionando corretamente, lindamente. O que a gente está fazendo é, a gente leva para lá e discute. Então, às vezes, a gente fala, eu estou fazendo teste assim, mas não estou conseguindo obter o resultado esperado. Aí um outro agilimar fala, tenta fazer dessa forma. E com isso, a gente vai melhorando o nosso processo. Deixa eu ver, mais alguma pergunta? Sobre a metodologia, como eu falei, vão ter outros webinars para falar sobre as metodologias, tá? Deixa eu ver, mais nenhuma. Esperar uns minutinhos, né? Porque eu sou muito ansioso. Bem, gente, acho que já deu tempo, né? Tivemos 26 perguntas aí publicadas. Gente, até a próxima. Muito obrigado a todos. Vida longa e próspera.